divinos e divinas encantados, sejam muito bem-vindos à nossa Cozinha Encantada de hoje. E a gente vai falar, dando continuidade às festas juninas, vamos falar dos santos que nós homenageamos, que nós festejamos nesse mês de junho. Sejam muito bem-vindos e vamos que vamos, vamos lá. Vamos começar por Santo Antônio, dia 13 de junho. Existe um pessoal que faz a trezena de Santo Antônio. Ela começaria do dia 31 de maio até o dia 13. Então, cada dia, né, tem uma oração, tem uma forma de se expressar, de pedir para esse santo, que é um santo tão milagroso. É o segundo santo mais comemorado que nós temos aqui no Brasil. É um santo que tem fez já muitos milagres, e a ele é colocado também virtudes que ele acaba fazendo aos que são devotos a ele, a Santo Antônio. Então, ele nasce aqui no Brasil, tem muitas igrejas que são voltadas, né, para Santo Antônio. São espalhadas aí pelo Brasil inteiro. Então, se comemora no dia 13 de junho, que é a data da sua morte. Ele morre aos 36 anos. A gente tem várias coisas, né? Ele é patrono das mulheres estéreis, então as mulheres que querem ter filhos podem fazer uma novena a Santo Antônio, ou a própria trezena agora de Santo Antônio, para que se obtenha, né, essa fertilidade, para que elas tenham um bebê aí daqui a um ano, né? Começando agora, 9 meses, e aí vamos que vamos, e vamos trazer esses bebês que serão muito bem-vindos ao nosso mundo. Ele é o patrono também dos pobres, dos humildes, dos viajantes, dos pedreiros e dos padeiros. Olha que legal. Ele tem muita coisa bacana. Ele recebe o título, né, de padroeiro dos humildes, e ele também é protetor das coisas perdidas. Então, quando você perde alguma coisa, você pode pedir para Santo Antônio que ele vai fazer com que você encontre isso. Tem muito, né, do São Longuinho também, mas Santo Antônio acaba sendo o santo que vai fazer com que a gente encontre as nossas coisas. Por que ele é chamado de santo casamenteiro, né? E aí as pessoas fazem um monte de coisa. Então, as mulheres que querem casar, elas têm que ter uma imagem, não precisa ser muito grande, de Santo Antônio. Santo Antônio tem o menino Jesus, ele está sempre carregando o menino Jesus, porque ele era muito devoto de Jesus, né? Então, ele carrega com todo carinho, com todo amor, a imagem. E tem Santo Antônio que a imagenzinha sai. Então, o que as pessoas fazem? Elas tiram a imagem, né? Muitos colocam esse coitado desse Santo Antônio de ponta cabeça, para quê? Para chamar a atenção do Santo Antônio e ele agir rápido para que as pessoas encontrem a sua alma gêmea, que as pessoas encontrem, né, alguém para casar. Ele fazia muito o casamento dos pobres, né, sem cobrar. Naquela época, 1200, lá vai tanto, as pessoas para casarem, as mulheres para casarem, elas tinham que ter um dote e um enxoval, senão elas não casavam. Então, o que Santo Antônio fazia? Ele arrumava de uma determinada forma com que essas pessoas, né, com que essas mulheres tivessem um pequeno dote, tivessem um enxoval e pudessem casar. O que acontece? Ele ajudava, né, essas pessoas, então ele passou a ser um santo casamenteiro, tá? Reza a lenda, e aí vamos ver o porquê que ele se torna casamenteiro. Uma mulher não tinha dinheiro e pediu a Santo Antônio com muita fé, ela se ajoelha diante da imagem de Santo Antônio,
E a imagem dá um papel para ela, dizendo que ela tem que procurar um determinado comerciante e que esse comerciante daria esse dote para ela. Ela vai procurar e ela acaba, e que ele daria o valor do dote, seria o quanto pesaria aquele papel. E aí ela vai e o comerciante começa, né, a colocar o dinheiro ali e vai colocando e nada do papel ficar equilibrado. Então o que acontece? Esse comerciante ele passa a colocar as moedas até chegar a 400 escudos. Aí ele dá esse dote para essa mulher e depois ele lembra que ele tinha feito uma promessa para Santo Antônio. E aí ele lembra que era no valor de 400 escudos. Então reza a lenda que seria por causa disso. Então que Santo Antônio faz milagres nesse sentido. Outra mulher, ela reza por anos para o Santo Antônio, para que ele traga o marido. Um dia ela fica muito irritada, ela pega a imagem de Santo Antônio e atira pela janela. No que ela atira pela janela, essa imagem acaba caindo, né, em cima de um cavaleiro que estava passando por ele. E quando ele pega a imagem, vai devolver para a pessoa, né, que atirou, que ele queria saber quem é que tinha feito aquela proeza, ele acaba conhecendo esta mulher, eles se apaixonam e acabam casando. Então, gente, pelo amor de Deus, não fica por aí atirando, né, a imagem de Santo Antônio, coitado, que ele não merece. Então, a gente tem que ter muita fé e pedir para o santo que a melhor pessoa, que a pessoa mais indicada, que a pessoa que tenha uma índole boa, que tenha caráter, que seja respeitoso, próspero, que seja amável, generoso, que contribua também para a sua evolução, que ele venha, que venha a melhor pessoa para você. Então vamos pedir para Santo Antônio com muita força, com muita esperança de que apareça alguém bom, um verdadeiro amor na sua vida, tá? Foi o que eu falei, de tirar o menino Jesus, né? Ele é o protetor das coisas perdidas, é o santo dos milagres, que mais faz milagres. Ele é de uma família muito rica de Portugal, ele nasce em Portugal, por isso que tem Santo Antônio de Lisboa e tem Santo Antônio de Pádua, porque ele acaba viajando, ele era muito inteligente, ele gostava muito de estudar. E ele morre em Pádua, na Itália, né, aos 36 anos, ele entra para a ordem franciscana, então ele deixa todos os bens, todas as coisas, entra na ordem franciscana e ele acaba morrendo em Pádua aos 36 anos. Ele foi o primeiro doutor da Igreja Franciscana, ele lecionou nas universidades italiana e francesa, ele era um homem muito inteligente. Então essa é a história de Santo Antônio. Então lembrando que a gente, né, vai fazer os pedidos agora para que Santo Antônio nos ouça, seja naquilo que vocês mais precisarem para o momento. A outra festa que a gente celebra é a festa de São João, vem logo em seguida, no dia 24 de junho. E São João, ele tem uma história muito interessante. Ele é primo de Jesus, ele é o primeiro que vai evangelizar os judeus ali, ele que fala do Messias, da chegada do Messias, ele acredita nisso tudo, e ele faz o batismo de Jesus. Mas antes disso, existe uma história que eu quero contar para vocês. O culto a Adonis, que é o deus grego, deus, né, do amor, da beleza, cujo dia era 24 de junho, lembrando que São João, 24 de junho, celebrava a renovação da Boa Nova, que era o renascer da natureza. Na Europa, né, nos povos
da Europa, do hemisfério norte, que tinha os pagãos. Junho inicia, né, a primavera, o verão, então é quando você vai ter a plantação, a colheita, vai ter muita coisa ali. Então era celebrado o dia de Adonis, no dia 24 de junho, que é onde inicia o solstício de verão. Na segunda quinzena do mês, que se celebrava o solstício de verão, na Europa, o culto a deuses da natureza, das plantações, das colheitas, e segundo o mito grego, ele foi disputado entre Afrodite, que é a deusa do amor, e Perséfone, que é a deusa do submundo. Então, Zeus apazigua essa briga dizendo o seguinte: 6 meses ele ficava com Afrodite e 6 meses ele ficava com Perséfone. Então, o que seria isso? Lembra muito o inverno e o verão. Então, ele passa, né, por essa transição do inverno e do verão, tá? Associou-se aos ciclos naturais da vegetação. O cristianismo trocou Adonis por São João. Então, dá para entender que muitas coisas vieram dos mitos pagãos e que foram utilizados pelo cristianismo. Então, há essa troca. Então, Adonis, 24 de junho, por São João, dia 24 de junho também, tá? Bom, São João, ele era tão simples, ele era alguém muito, muito simples. E ele usava como vestimenta uma pele de camelo, com um cinto amarrado na cintura, e que ele comia mel silvestre, se alimentava de mel silvestre e de gafanhoto. Nós vamos para o intervalo agora e a gente volta já já e eu vou dizer o que era o gafanhoto que ele comia. Até já! Olá, sou Thaís Pavanelli, sacerdotisa das Filhas de Lilith e proprietária do ateliê A Divina Linha. Sou taróloga, numeróloga e psicóloga. Se você deseja ter uma transformação na sua vida, agende uma consulta e que você conhecerá a si mesmo e a gente pode montar um plano de ação através do tarô terapêutico e da numerologia kármica, em que você vai conhecer a sua missão de vida, regência de vidas anteriores e tudo aquilo que você necessita para que haja essa mudança na sua vida. Você pode agendar pelo telefone 11 98876 3319 ou, se você quiser, pelo Instagram, @sacerdotisa Thaís Pavanelli. E se você quer ter uma roupa que você vá para um ritual, para uma festa, para eventos, você entra pelo Instagram, @adivinalinha. Retornando, vamos falar o que era esse gafanhoto que ele comia. Gafanhoto era uma árvore, tem um nome especial, em que uma árvore grande e que dava um fruto muito doce, chamado gafanhoto. E era isso que São João comia. Então ele não comia os gafanhotinhos, não. Ele comia uma fruta que era doce e que o sustentava junto com o mel silvestre. Era disso que ele se alimentava, né? São João era filho de Zacarias e Isabel, e já de uma idade muito avançada, o casal tinha uma idade muito avançada, e vem o anjo, né? O arcanjo vem e diz que eles teriam um filho, e que esse filho viria antes do Messias, que ele vinha para preparar todo o lugar, né? Preparar toda aquela região para receber o Messias, que depois seria Jesus, filho de Maria e José. Bom, após a morte da mãe, o pai morre muito cedo, lógico, ele já tinha uma idade. Após a morte da mãe, ele pega todos os pertences da família, porque ele era filho único, e ele doa, né, para a Irmandade Nazarista. Então, São João também foi, né, João Batista, ele foi ensinado
pelos pais a ler e escrever, e depois nas sinagogas, né, que era costume. Jesus também aconteceu a mesma coisa. Mas aí ele, quando a mãe morre, ele decide que e ele tinha uma missão, que era levar ao povo judeu, levar aos gentios a notícia que o Messias estava chegando. E quando ele conhece Jesus, ele batiza Jesus nas águas, que significa elevar, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então o Espírito Santo vem também e ali acaba, vamos chamar entre aspas, de consagrando Jesus para que ele faça a sua história ali, né? E ele pregava, João Batista pregava a retidão e a prática, né, da virtude, as coisas positivas. Ele ensinou os princípios básicos do Evangelho de Jesus, que seria amar o próximo, respeitar, você ter uma boa conduta, você ter um bom caráter, né? E ele, o respeito à justiça, o respeito entre as pessoas, misericórdia, honestidade, moralidade, o jejuar, a oração, o arrependimento, o batismo e o juízo final. O que acontece? O batismo é o sinal de compromisso que se tem com a espiritualidade. E a purificação é feita através da água, como a gente sabe. Ele, depois, ele começa a perseguir moralmente, né? Heródoto, alguma coisa assim. E por quê? Porque esse rei, né, esse imperador aí, era um rei, né, da época ali, né, o governador da época, ele começa a ter um relacionamento com a cunhada. E isso era uma coisa assim absurda, era contra as leis. E João Batista passa a persegui-los e aí ele é degolado, né, a pedido de Salomé. Ela pede isso ao padrasto e ele acaba sendo decapitado, né, e a cabeça entregue numa bandeja para Salomé. Então ele vem com essa missão de trazer aí a evangelização, né, o primeiro ali que vai falar sobre todas aquelas virtudes de amor ao próximo, o respeito, as boas condutas. Então é ele que traz isso para nós. E aí, continuando os nossos padroeiros das festas juninas, você tem São Pedro e São Paulo. 29 de junho, Pedro não tem esse nome, ele chamava-se Simão, mas ele era um pescador. E a história é a seguinte, Jesus pede a ele, eles estão com o barco ali, Jesus pede a ele que o leve a poder falar com algumas pessoas, mas no barco. E Pedro faz esse pedido, atende esse pedido de Jesus. Quando eles retornam, Jesus diz a Pedro, volte em alto mar e jogue as redes novamente. E Pedro diz, não, mas a gente já tentou o dia inteiro, a noite toda, a gente tentou pescar e não tinha um peixe. E aí ele sai, ele atende o pedido de Jesus, ele vai para o alto mar e quando ele joga as redes, enche os barcos, né? Não só o dele, mas também tinha ali, tinha Tiago, André, que era o irmão dele, e ele tinha Tiago e Zebedeu como sócios, e eles vão com os barcos e acabam trazendo uma quantidade enorme de peixe. E a partir dali, Pedro se ajoelha diante de Jesus e diz para ele se afastar, porque ele era um pecador. E Jesus diz que não, que ele seria uma pessoa que vai
estar junto com Jesus e que dali ele vai ser apóstolo, né, um dos apóstolos de Jesus, e após a morte, após a crucificação de Jesus, ele passa a ser aquele que vai erguer a igreja, que vai erguer o cristianismo, né? Então, ele de Simão, Jesus diz que ele vai se chamar Simão Pedro. Pedro pela pedra, pela fortificação, pela força, né? Então, que ele vai ali ser a pedra que vai iniciar o cristianismo. Ele acaba indo para muitos lugares para levar a palavra de Jesus, e ele volta, quando ele volta para Roma, ele é preso, ele é crucificado de ponta cabeça, depois de muito tempo, mas já tinham os outros apóstolos que acabam levando a história, né, que acabam levando essa história do cristianismo, a palavra de Jesus para outras pessoas. Eles vão andando ali em vários lugares. Pedro nega Jesus 3 vezes na Santa Ceia, diz que não o conhece, e mais depois ele passa a ser o maior divulgador do cristianismo, e aonde os restos mortais dele e de São Paulo estão ali no Vaticano, estão ali na catedral, né, do Vaticano. Então você vê o túmulo, você vê a parte da edificação, e os restos mortais de São Pedro está ali. E que foram levados dia 29 de junho. Por isso que São Paulo e São Pedro são festejados no mesmo dia, tá? E uma coisa assim importante, São Paulo, ele não conheceu Jesus, muito pelo contrário, ele atacava, né? Ele matava os gentis, ele matava as pessoas que estavam sendo evangelizados para o cristianismo. Então ele era muito duro, ele era um cobrador de impostos, ele era uma pessoa muito famosa, muito conhecida em Jerusalém. E aí ele passa a perseguir até que um dia ele estava no cavalo, o cavalo vai para trás, ele cai e ele vê, né? Ele tem um contato com a figura de Jesus. Jesus já tinha sido crucificado. E Jesus fala: por que me persegues? Por que persegues né, as pessoas à minha volta? Por que persegues os gentis? E aí ele fica cego. Vem uma luz muito forte que o cega, e depois ele começa ele passa depois a enxergar, depois de um tempo, e ele se converte ao cristianismo. E aí ele passa a ser um dos divulgadores do cristianismo, mas sem conhecer Jesus pessoalmente. Então, ele tem uma importância muito grande para o cristianismo. Então, os apóstolos todos, depois esses apóstolos foram sendo mortos, foram sendo decapitados, foram sendo crucificados, até ter ter toda uma história contada, e a partir daí a Igreja Católica acaba sendo o que ela é hoje, né, o poder que ela tem. Mas no Brasil, nós tivemos, pela colonização portuguesa, então a maioria das pessoas nascem católicas. Então elas têm o batismo, porque é uma coisa mais natural, porque vem dessa coisa dos portugueses, vem da colonização, vem dos jesuítas que nos colonizaram, e a partir daí, depois, quando você tem uma certa idade, você vai escolher aquilo que você deseja, né? Mas se você pensar, os santos católicos, né, cristianismo, tem uma sincronicidade, né, uma sincresia com a religião afro. Então você tem, por exemplo, Santo Antônio, que vira Exu, Nossa Senhora, Iemanjá, Oxalá, Jesus. Então existe, né, essa relação também
com outras religiões, com outras tradições, né? Então, não era permitido que os povos afro tivessem a sua... porque eles também trouxeram a sua tradição, trouxeram a sua religiosidade, mas eles tiveram que se adaptar aos santos católicos para poderem serem aceitos a sua religião. Então, é isso que eu queria trazer para vocês. A nossa cozinha, fazendo os programas relacionados às festas juninas, porque eu acho de grande importância, eu acho que é uma tradição brasileira, é uma cultura nossa e que a gente deve honrar os nossos ancestrais, honrar essa tradição toda. E é uma festa muito gostosa, é uma festa que traz muita coisa legal. Então, aquelas pessoas que desejam de alguma forma ter algo de bênçãos, de milagres, né? É uma época muito boa, esse mês de junho para todos nós. Gente, me despeço. Se você gostou desse programa, compartilhe, me sigam no Instagram, Sacerdotisa Thaís Pavanelli. Ali vocês vão ter mais informações, vão ter orações, vão ter tudo aquilo que a gente acaba trazendo para vocês no programa. Tá bom? Um grande beijo e a gente se vê por aí. Beijocas!